Tá aí, ó, 17 jogos, 8 como titular, os minutos dele por jogo, 43,4. Ele tem 5 gols, 3 assistências e a minutagem dele até participar em um gol é de 92 minutos. É uma lesão muito grave, mas ele voltou muito bem também dessa lesão. E precisa ser respeitado também toda a programação de um departamento médico, André. Claro, né? O Flamengo tem todos os motivos para ser conservador com o Pedro, no sentido de fazer com que ele volte bem, cada vez melhor, não tem aquelas lesõezinhas musculares adicionais que marcam o retorno de muitos jogadores que passaram por problemas graves, com cirurgia e longo período de inatividade. Isso, infelizmente, é comum. O Pedro precisa entender isso. Eu tenho certeza absoluta que ele entende e não começou ontem no futebol. Agora, ele pode achar que já está num nível de prontidão, digamos assim, superior ao que a comissão técnica do Flamengo pensa para escalá-lo ou deixar de escalá-lo em determinados jogos. Também isso é uma coisa que pode estar acontecendo e tem que ser conversada. A comissão técnica do Flamengo é uma comissão que, obviamente, pensa no que é melhor para o time, não para um determinado jogador. E esse, entre aspas, conservadorismo, para garantir que o caminho de volta de um atleta importante como o Pedro seja um caminho gradual, na minha opinião, é o melhor, né? Seria 1000 vezes pior se o Pedro estivesse correndo risco de se lesionar de novo, não com gravidade, mas qualquer coisa que atrapalhe essa volta gradual que a comissão técnica preparou para ele. Algo me diz que o Flamengo vai receber algumas propostas de 15 milhões de euros, só para ter certeza. Afinal, é o Pedro, né? Qualquer time de futebol que disponha desse valor para investir já deve ter telefonado. Já deve ter deixado pelo menos aquela mensagem já pré-programada para o envio amanhã pela manhã. Muito bem, vamos seguir o Sport Center. É isso, são informações do Flamengo, pessoal, trazendo aí as informações sobre uma possível saída do Pedro. Essa notícia aí que foi trazida, né, pelo Mauro César, ele que trouxe em primeira mão, o Flamengo podia negociar o atacante Pedro. Não sei se seria uma boa, né, se livrar não, né, negociar o Pedro, até porque no mercado, aqui no Brasil, no futebol brasileiro, na América do Sul, não tem um cara, um atacante, um centroavante ali com as qualidades do Pedro. O José Boto até recentemente falou em relação ao Vlahovic, que está lá na Juventus, mas é um jogador que é muito caro, né? Praticamente o dobro do valor do Pedro. Então não seria uma boa o Flamengo negociar o Pedro e trazer um jogador bem mais caro. O ideal mesmo seria manter o Pedro, mas eu acho que ele não vai sair. Ele não está no seu melhor momento, mas vai dar a volta por cima e voltar a jogar um bom futebol. Depois da lesão ali que ele sofreu, ele não conseguiu ainda voltar ao ritmo 100%, jogar aquele bom futebol que a gente sabe e conhece que o Pedro joga, mas eu acredito que ele vai dar a volta por cima e voltar a jogar aquele bom futebol. Uma informação aqui sobre o Ezequiel Barco, um nome que o Flamengo está de olho. O Flamengo fica próximo de fechar com o Ezequiel Barco por 89 milhões, argentino que está com 26 anos. Ele que está no Spartak de Moscou. O negócio gira em torno de 14 milhões de euros, 89,6 milhões da cotação atual. O meio atacante que está com 26 anos e deseja voltar ao futebol sul-americano. É aguardar, é um bom jogador, seria uma ótima opção ali para o Flamengo, mas é aguardar primeiro para ver se vai se concretizar. Uma informação também do Vene Casagrande, que o Flamengo tem aí ofertas da Arábia Saudita, né, que agradam. E Juninho pode sair do Flamengo. É uma contratação ali que eu não entendi nessa contratação do Juninho. Foi o José Boto que contratou, né? O Juninho, um jogador que não se firmou aí, não teve muito espaço também. E a informação do Vender Casagrande é que o Flamengo está recebendo aí ofertas da Arábia Saudita que agradam, né? E o Juninho pode sim sair do Flamengo, que vem despertando o interesse fora do Brasil, de acordo com informações aí do Vender. 2 clubes da Arábia Saudita procuraram o Flamengo nos últimos dias com propostas para contar com o jogador por empréstimo. A diretoria do Flamengo, no entanto, adotou uma postura cautelosa dos bastidores, até porque o jogador de 28 anos chegou com o aval de Filipe Luiz após se destacar no Karabag do Azerbaijão, mas no Flamengo ainda não conseguiu, né, se firmar. Mas é aguardar e ver o que vai acontecer. Se o Juninho vai sair mesmo
do Flamengo. Quem está recebendo aí sondagens é o Léo Ortiz, zagueiro, um zagueiraço. Informação aí de que a Juventus está de olho no zagueiro e quer pagar ali uma quantia, prepara uma oferta de 96,5 bilhões por Léo Ortiz. A Juventus que está novamente interessada em Léo Ortiz do Flamengo. E aí a segunda vez, né, que o time de Turim sonda a situação do zagueiro. Ele que fez um bom Mundial, né? Um zagueiraço, joga muita bola, titular absoluto do Flamengo. Tem muita qualidade ali na saída de bola e está recebendo sondagens do futebol italiano, da Juventus, um grande time lá do futebol europeu, e a proposta ali pode chegar quase na casa dos 100 milhões de reais. A Juventus também que está interessada no lateral Wesley, mas é ver aí, aguardar e ver o que vai acontecer. Vamos aguardar as próximas informações do Flamengo. Deixa sua opinião aqui abaixo, se inscreva também no canal, valeu e até o próximo vídeo.